Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Hoff, sou graduada em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestra em Letras pela mesma instituição e também graduada em Pedagogia com especialização em Educação Especial. Eu sou efetiva em duas prefeituras do estado do Rio de Janeiro. Em uma delas, atuo como professora de língua portuguesa e na outra trabalho na área da educação especial. Semanalmente, eu trarei questões voltadas para a área de concurso. Gente, lei orgânica é um tipo de. Como que eu posso falar para você? Ela vai cair em todos os concursos que venha a ter no município, seja na área da educação, seja na área da, da segurança pública, seja na área da saúde. Então, ela sempre cai. Como eu falei, eu sou efetiva em duas prefeituras. E em cada prefeitura caiu a sua lei orgânica daquele município em questão. Então, isso aí não tem jeito, não tem como escapar. Assim como também não tem como escapar de português. Posteriormente, também trarei algumas questões de português. Como eu falei, eu sou mestre em letras. Vamos lá, gente. Eu trouxe algumas questões em relação à lei orgânica de Iguaba Grande, porque muito se fala em relação que ocorrerá um novo concurso para essa prefeitura em questão. Bem, gente, eu sei que não há ainda edital ou banca definida, mas eu fiz as questões elaboradas com o perfil da Banca IBAN. Se não for IBAN, gente, estudem da mesma forma, assistam os vídeos da mesma forma, porque também é uma forma de vocês adquirirem um conhecimento em relação à lei orgânica do município. Ah, mas por que que você fez IBAN se não tem banca definida? Gente, eu dei uma leve pesquisada, pelo menos 5 prefeituras nos últimos 5 anos utilizaram a IBAN como a banca organizadora do concurso de algumas prefeituras, como, por exemplo, Rio das Ostras em 2019, Cabo Frio 2020, Saquarema 2022, São Pedro da Aldeia 2023 e Arraial do Cabo 2025. Búzios também está um comentário muito forte em relação à elaboração de um novo concurso. E justamente a IBAN ela tem um contrato ativo com esta banca desde 2022. Então, por esse motivo, eu fiz com o perfil da Banca IBAN em relação a Iguaba Grande. Tá ok, gente? Ah, mas não tem aberto, não está definido. Gente, o que vale a pena é estudar e obter o conhecimento. Acho que o pior erro é a pessoa deixar para estudar de última hora. Não custa nada assistir um vídeo, não custa nada chegar, eu vou pegar lá e vou pegar a lei orgânica, vou dar uma lida. É sempre bom, gente, porque é algo que cai sempre. Não tem jeito. Eu fiz a elaboração das principais tópicos, né? Vamos falar mais ou menos assim, em relação à lei orgânica. Vamos lá, gente. Questão 1. De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica do Município de Iguaba Grande, o município é: letra A, unidade administrativa subordinada à Constituição Estadual. E aí, gente? O que vocês acham? Está certa? Está errada? Ela está errada, né, meu povo? Por quê? Porque restringiu somente a Constituição Estadual. E não é assim que funciona. O município não é uma mera unidade administrativa, mas sim um ente federativo. Ele é dotado de autonomia política, administrativa e financeira, conforme a Constituição Federal. Além disso, embora deva respeitar a Constituição estadual, o município não está subordinado somente ou exclusivamente a ela, pois também ela é regida, o município é regido pela Constituição Federal e pela lei orgânica. Ou seja, o município em si, independente de ser Iguaba Grande, mas qualquer outro município, seja Rio das Ostras, seja Araruama, seja Macaé, enfim, tem a lei orgânica, tem a estadual e tem a federal, ok? Então, não fica restrito somente à Constituição Estadual. Por esse motivo, essa questão ela está errada.
Aí tem a letra B. É instrumento, letra B, instrumento da soberania popular exercida apenas de forma coletiva. Gente, quando vocês verem essas palavras em alguma das opções de resposta, apenas, somente, exclusivamente, liga um interruptorzinho na cabeça de vocês, e presta atenção na questão. Porque de uma forma geral ela está errada. Porque acaba restringindo um determinado fato. Como se fala ali, ó. B. O instrumento da soberania popular exercida apenas de forma coletiva. Claro que não, né, gente? Porque em relação à cidadania, vamos falar dessa forma, ela também é exercida de forma individual. O artigo 1º afirma que o município é instrumento da soberania do povo iguabense e de sua forma de manifestação individual, ou seja, a cidadania. Portanto, a soberania não se exerce apenas de forma coletiva, mas também individual, gente, por meio do exercício da cidadania. Por exemplo, o voto. Por exemplo, uma participação política, sendo que o cidadão ele pode expressar a sua opinião, o seu ponto de vista em relação a algo. Ok, gente? Quando você vota em alguém, eu vou votar no vereador, deputado estadual, federal. Não, eu quero aquele presidente. Você vai lá e vota quando tiver eleição para presidente em si. Não, eu quero aquele senador. Enfim, é uma manifestação individual. Não é feito somente de forma coletiva. A forma coletiva, no caso, vamos lá, vamos fazer um manifesto popular. Não sei, acho que não era da época de vocês, a época do impeachment, que fizeram o impeachment de um presidente aí, foi o Fernando Collor, até que ocorreu naquela época os famosos caras pintadas. É, acho que não é da época de vocês, mas foi da minha época. Minha época, quando queriam tirar esse presidente em questão, eles pintaram o rosto e foram para a rua e fizeram uma manifestação. Aquilo ali é uma manifestação coletiva quando a população se juntou para tirar um determinado presidente do poder. Entenderam? Isso é uma manifestação coletiva. Então, a gente tem que entender que, que as manifestações não é somente de forma coletiva, mas também individual. Quando você vai lá e vota naquele candidato que você acha que é o melhor para você, você acha que é o melhor que vai governar o país, ou o melhor que vai governar um município, aquilo ali é uma forma de manifestação individual. Ok, gente? Então, no caso, a letra B, ela errou por causa disso, que fala que a soberania é exercida apenas de forma coletiva. E não é assim, é individual também, é coletiva e individual. Beleza? Vamos lá, letra C. A expressão é instrumento da soberania do povo iguabense e da cidadania. Tá certo, né, gente? Por quê? Porque ela segue, se você for parar para ler em relação ao artigo 1º, está praticamente igual. Vamos lá, o artigo 1º ela fala assim: o município de Iguaba Grande é a expressão e o instrumento da soberania do povo iguabense e de sua forma de manifestação individual, a cidadania. Então, se você for parar para ler a letra C, está praticamente igual. Ela apenas fez uma redução ali em relação à lei em si. Apenas isso. Então, a letra C está correta. Vamos para a letra D. Ente político que exerce soberania própria e independente. E aí, gente? Ente político que exerce soberania própria e independente? Não, né, gente? A letra D, no caso, a lei em si, ela não fala em soberania própria. Isso não existe. O município não possui soberania própria, gente. Quem possui uma soberania própria, a gente pode dizer que é o Brasil, que é a República Federativa do Brasil. O município, ele é dotado de autonomia e não soberania. Autonomia significa capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração, sempre dentro dos limites constitucionais. Quais são as constituições? Vamos lá. A do município, o estadual e a federal. Então vamos lá, gente. Tenham isso na cabeça de vocês.
O município tem autonomia, não é soberania. A soberania pertence ao povo, que o povo ele tem o poder de decidir o futuro político do país, decidir o futuro político do município, definir o futuro político do Estado, do Brasil, através do voto. Entenderam, gente? Soberania pertence ao povo e à nação. O artigo 1º, ele, de uma forma geral, para vocês conseguirem memorizar, ele vai pelo lado da expressão e instrumento da soberania do povo, mas cidadania. Tá ok, gente? Então, frisando que a resposta é a C. Eu fico por aqui e posteriormente eu volto com mais questões em relação à Lei Orgânica de Iguaba Grande. Essa foi a aula 1, ela ficou um pouquinho grande porque eu me apresentei, enfim, as outras aulas elas serão mais enxutas. Tá ok, gente? Até a próxima. Bom dia, boa tarde e boa noite.